Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Qual é a língua dos anjos? Os anjos têm uma língua? Deve ter. Uma língua que eles conversam entre eles, que não é português nem inglês, eu imagino que sim. Entre eles deve ter uma língua. Mas se eu soubesse essa língua e não tivesse amor, de nada me valeria. Pastor, essa questão é um pouco polêmica, porque como nós somos pentecostais, nós vemos várias pessoas em sinceridade com o dom de variedade de línguas, que está em 1 Coríntios 12, 10, não é? Cita aqui variedade de línguas, não sei no grego qual seria a palavra, né, a tradução correta. Em 1 Coríntios também 13 fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então fala de uma língua que não é terrena. E em 1 Coríntios 14 fala que no verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mistérios pode ser uma língua que realmente não existe. Pode ser, eu estou pedindo orientação do senhor. Aí pula aqui para 14 ainda, o verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, o apóstolo Paulo ele sugere que se vai falar em variedade de línguas, ele também só fale em público, para não assustar, não escandalizar, se houver um intérprete. Então, eu entendo assim, por experiência, e empirismo talvez não caiba aqui, não é na hermenêutica, que pelo fato de várias pessoas falarem, não é, por experiência própria, em variedade de línguas, não sendo língua existente na Terra, e o apóstolo Paulo fala tanto que, inclusive, ele é o que mais fala, né? Mais que todos vós, também ele fala em outras línguas. Aí nós entendemos, por experiência, mais uma vez, que realmente existe uma língua que não seja terrena, mas que não é útil porque é apenas, 1 Coríntios 14, apenas para edificação própria de si mesmo. No verso 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ok. Vamos por pontos. Você pode voltar ao seu primeiro ponto, que foi o primeiro texto que você leu. Sim, 1 Coríntios 12, o 10, fala de dons espirituais e cita variedade de línguas. Ok. O variedade de línguas é a capacidade que Deus dá a alguém, por exemplo, para falar em línguas diferentes, daí a expressão variedades, que não a língua dela. Então, em Atos 2, que é a primeira ocorrência e é o modelo padrão que o Novo Testamento me oferece, você tem ali o discípulo que falava grego e aramaico, e você tem ali 14 nações, a Bíblia menciona, partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, cada um deles falava uma língua diferente. Os discípulos falaram estas línguas. Isso é dom de variedade de línguas. É eu ter a capacidade de falar em várias línguas. Mas o adjetivo que eles lá vão usar, que é chave para a compreensão do assunto, não são estes galileus os que estão falando? Como, pois, ouvimos falar em nossa própria língua materna? Aqui é a questão. Então, veja, não existe na Bíblia a possibilidade de uma língua estranha. Existe variedade de línguas. Seria como hoje, se Deus me capacitasse a falar em russo, japonês, línguas que eu nunca estudei. Isso é sobrenatural, isso é um dom do Espírito. Vamos ao segundo ponto. Quando você mencionou o segundo ponto, por favor? O capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Qual é a língua dos anjos? Todas as vezes que os anjos vieram à Terra, que língua eles falaram? A língua das pessoas com quem eles conversavam. Então veja, quando o anjo apareceu para Abraão, falou na língua de Abraão. Quando o anjo apareceu para Isaías, falou na língua de Isaías. Quando o anjo aparece para João, ele vai falar na língua de João. Os anjos têm uma língua? Deve ter. Uma língua que eles conversam entre eles, que não é português nem inglês, eu imagino que sim. Mas qual é a língua dos anjos? Quando eles vêm à Terra,
eles vêm para falar a nossa língua, sempre a nossa língua. Que Paulo está usando uma linguagem poética, ainda que se eu soubesse falar a língua que eles falam, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Não quer dizer que Paulo saiba qual é a língua deles, porque Paulo em momento algum vai falar dessa língua. Então ele tem um texto que ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Entre eles deve ter uma língua, mas se eu soubesse essa língua e não tivesse amor, de nada me valeria. Mas você não tem um outro momento que Paulo está dizendo o seguinte: eu falo a língua dos anjos. Em momento nenhum. Então ele está usando uma forma poética para enfatizar que o cristianismo sem amor não é nada. Tem que ser a base, tem que ser o amor. Um próximo ponto. O 14 diz que, o verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus. Então, se não fala a homens, não é uma língua terrena que ele está usando, porque ele não fala a homens, ele fala a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, pressupõe-se que é algo que a língua terrena também não revelaria, por ser mistério. Aí eu pergunto, lendo o contexto do capítulo 14, o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo uma asseveração ou ele está fazendo uma descrição de uma situação que vivia-se na igreja de Corinto? Ele está declarando uma verdade, que existe uma língua que não é humana, que a pessoa pode falar esta língua e que ninguém entende essa língua. Ele está asseverando que isso é verdade, ou ele está descrevendo uma realidade que existia lá em Corinto, que ele está combatendo. Então eu fico com a segunda posição, porque você vai perceber no final do capítulo que Paulo vai dizer o seguinte: vocês sabem que eu falo muitas línguas. Vou parafrasear, né? Vocês sabem que eu falo muitas línguas, mas eu prefiro falar uma língua que vocês entendam a usar uma outra língua que ninguém vai entender. Vamos supor, de que adianta começar a falar em russo para vocês agora? Então alguém na igreja de Corinto estava usando um pretenso dom de línguas para defender uma posição de autoridade espiritual. E é isso que Paulo vai combater. Então tem gente aqui se valendo do falso dom de línguas para tentar manter uma pretensão de autoridade espiritual. Vocês sabem que eu falo em várias línguas, mas de que adianta se eu falar a língua dessas nações lá e vocês não entenderem nada? Eu prefiro falar 4 ou 5 palavras que vocês entendam. Então, da leitura, Daniel, de todo o capítulo 14, o que a gente apreende é que Paulo está descrevendo uma situação e não fazendo afirmações verdadeiras, como, por exemplo, existe uma língua que não é humana, que algumas pessoas falam, mas falam para Deus, e quem ouve não entende. Aí eu pergunto, eu preciso falar com Deus numa língua que ninguém entende, que Ele entende, mas quem ouve não entende? Deus não entende o português que eu falo? Não é essa língua que Ele me deu para conversar? Então, nós somos levados a crer, e é claro, respeito qualquer posição, né, como você mesmo mencionou, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas a gente está tentando aqui chegar a um denominador comum. E qual é a ideia que a gente aprende dos textos de Paulo? É que ele está fazendo ali uma crítica a quem está manifestando um falso dom e se valendo dele para prevalecer na igreja de Corinto. Eu não sei se tinha outro ponto que você mencionou aí. Não, mas é repetitivo. Ok. E se, desculpe, usando se, não é? Mas e se de fato eles falarem línguas de anjos ou línguas que não são terrenas e nós, por julgarmos que eles, embora sinceros, estão em mentira, não seria blasfêmia contra o Espírito Santo, se de fato o Espírito Santo deu esse dom a ele? É uma pergunta assim, polêmica. Honesta, né? Honesta, né? Mas com receio de julgarmos o irmão e ele está sendo sincero, mas dentro da verdade. Você está certíssimo na sua inquietação. E eu penso que eu posso responder da seguinte maneira. Agradeço a compreensão. Todas as vezes que Paulo vai falar de dom espiritual, como eu sempre digo, ele tem 2 ênfases nos dons espirituais. É edificar e é instruir. Se eu estou falando uma língua que ninguém entende, a instrução não pode acontecer.
como é que eu vou instruir se ninguém está entendendo? E aí eu volto à questão da racionalização que nós temos que ter com a fé. Por que Deus vai me dar a capacidade de falar uma língua que é desconhecida e que nem eu mesmo sabe o que estou falando? Porque, partindo do empirismo, né, que você mencionou, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrevistar um pentecostal, um neopentecostal, eu faço a mesma pergunta: você fala línguas? Quem diz que fala, eu pergunto: você fala o quê? Bom, eu não sei o que eu falo. Bom, se nem a pessoa que fala está sabendo, se não há transmissão de conhecimento, como é que pode haver edificação? Então eu vou por esse ponto. Então eu entendo que o dom espiritual de línguas na Bíblia é Deus, ele dá quando há necessidade, e é a capacidade de falar uma língua materna que a pessoa não fala. E tem mais um outro ponto que é importante. Dentro do movimento pentecostal e neopentecostal, o dom de línguas, a fala do dom de línguas é chamada de a doutrina da subsequência. Ou seja, quem é batizado com o Espírito Santo fala línguas. Isso é o que a doutrina ensina. Mas veja, se eu pretendo que todo mundo na igreja fale línguas, eu estou assumindo o papel do Espírito Santo. Porque Paulo diz que é o Espírito quem distribui os dons, conforme lhe apraz. Então, o ser humano não pode distribuir dons na igreja. E nem pode pretender que todo mundo tenha o mesmo dom. Porque Paulo listou mais ou menos 30 dons, né, nas suas listas. E ele diz que esses dons são otorgados pelo Espírito, de acordo com a comunidade onde a pessoa vive. Agora, se eu disser que todo cristão tem que falar línguas, eu estou pregando o que a Bíblia não ensina. Aonde a Bíblia ensina que todo mundo tem que ter o mesmo dom espiritual? Só existe um dom que todos nós temos que ter em comum, que é o amor. Isso a Bíblia fala. Então, eu não posso pretender que a igreja inteira tenha o mesmo dom espiritual. Eu tenho que respeitar a ação do Espírito que vai distribuir esses dons para a edificação do corpo de Cristo. É assim que eu entendo o assunto. E eu volto a falar o que eu mencionei para a Cíntia, né? Eu acredito na sinceridade, no cristianismo, de muitas pessoas que falam línguas. Agora, por que elas falam? Porque foram ensinadas a buscar esse dom. E quando você encontra, é a minha experiência agora, quando eu encontro alguém dentro do pentecostalismo que não fala línguas, a gente encontra um cristão frustrado. Porque ele se sente um cristão de segunda categoria. Porque ele nunca foi batizado pelo Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? Nós, para nos convertermos, temos que ser batizados por ele. Ser batizado com o Espírito é receber o Espírito. Ninguém se converte senão pela ação do Espírito. Então, o primeiro batismo, se assim podemos chamar, do Espírito, é quando alguém se converte. Quem é que se converte senão pela ação do Espírito? Então, você acha que uma pessoa que se converteu e não fala línguas não tem o Espírito Santo? Claro que não. Ela só se converteu porque ela tem o Espírito Santo, porque foi o agir de Deus. Diante dessa perspectiva, qual seria a correta interpretação bíblica do versículo que o Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis? Não seria essa a oração em línguas, a oração do Espírito Santo? Vamos olhar para esse texto então, né? Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que é que Paulo está declarando aqui? Que quando nós oramos, é o Espírito quem leva a nossa oração a Deus. E como nós não sabemos orar como nos convém, o Espírito intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, no sentido de que ele apresenta ao Pai uma oração agora perfeita. A nossa oração não foi perfeita, nós não soubemos pedir, mas o Espírito vai adequar esta oração e vai apresentar uma petição de tal forma que ela alcance o trono de Deus. Eu acho que esse é o sentido. Então, na oração, a gente percebe que há as três pessoas da divindade envolvida. Você ora ao Pai, como Jesus ensinou, ora em nome do Filho, como Jesus ensinou, e é o Espírito quem leva a minha oração. É Ele que intercede por mim.
Mas eu entendo aqui que esses gemidos inexprimíveis, ou seja, eu não consigo descrever a forma como ele faz isso. Não pode ser descrita a intercessão que ele faz junto ao Pai, tamanha profundeza para que o Pai aceite a minha oração. Pelo menos é assim que eu entendo esse texto. Ok?